Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso online. E nós estamos agora falando um pouquinho do conteúdo 5, que é sobre escalas de mensuração, de medidas e mensuração. E esse conteúdo faz parte do projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teoflotone e região, e agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio a esse projeto. Todas as nossas aulas estão sendo gravadas, depois elas são postadas via link do YouTube para todos os alunos que se inscreveram nesse curso. E na última aula nós falamos um pouquinho sobre ciência empírica versus matemática. E para nós o que interessa nesse momento é falar um pouco sobre a ciência empírica, onde o objeto são os fenômenos naturais, a atitude é empírica, então nós fazemos uma inserção dentro de um campo de estudo. A metodologia pode ser observação e controle. A metodologia é observação e controle. A verdade é o próprio fato. Só que a certeza que nós temos quando nós realizamos uma pesquisa empírica é uma certeza que a gente fala relativa. Por mais que você faça algum tipo de pesquisa empírica, nós nunca podemos dizer que é a verdade de fato. Não existe verdade absoluta. E aí, quando você faz uma análise num determinado grupo, num determinado momento, você pode dizer que aquele resultado, ele se aplica, ou ele pode, de certa forma, apresentar os resultados, né? Relataram que aquele momento, para aquele grupo de estudos, naquela realidade, os resultados foram aqueles. Então, eu não posso ter toda a certeza de dizer que o resultado ele pode ser para um grupo maior. Depende. Se for trabalhar com amostragem não probabilística, que muitas vezes a nossa área de ciências sociais aplicadas e exatas trabalham muito, dificilmente a gente pode ter certeza de algo. Geralmente a gente fala que a certeza é relativa, não é absoluta. E o critério é o teste empírico. Um exemplo que a gente pode dizer é quando você faz a análise de um determinado fenômeno, ou de um determinado... fenômeno, né? Você pode dizer que, por exemplo, dentro daquele teste empírico que você fez, você pode realizar diferentes tipos de técnicas de análise, técnicas de coletas, mas, de uma certa forma, você acaba mostrando a realidade daquele fenômeno naquele momento, naquele contexto. Eu não posso reafirmar com certeza que esse mesmo fenômeno, naquele momento, naquele contexto, vai ocorrer, por exemplo, em outro momento. Porém, né, entretanto, todavia, nós sabemos que nós temos esse tipo de análise que a gente chama preditiva, que nada mais é que dá uma ideia de tendência, ou seja, o que eu vejo hoje a partir dos resultados que eu analisei daquele fenômeno, naquele momento, naquele contexto, tende a acontecer no futuro. Por isso que chama análise preditiva. É algo que o que eu analiso hoje pode ser que esse mesmo fenômeno aconteça no momento futuro. E depois nós falamos um pouquinho sobre a base axiomática, que é a identidade, ordem e aditividade. E dentro da perspectiva dos axiomas da medida, nós dizemos que nós atribuímos números a algumas propriedades das coisas e dos objetos. Que números são esses? Um exemplo, o indivíduo, eu quero analisar a altura. Então, a altura, eu vou ter um valor, 1,73 m, 1,75 m. Na verdade, eu estou atribuindo um número a uma propriedade. Qual que é a propriedade do indivíduo? É a altura. Então, o indivíduo tem a altura de 1,73 m. Significa o quê? A propriedade, o objeto é o indivíduo. A propriedade é a altura. Então,
eu estou atribuindo o número a uma propriedade, ou uma característica daquele elemento ou daquele indivíduo. Só que essas propriedades, elas só têm duas formas. Ou ela vai ser no que nós chamamos de escala-razão, ou escala nominal. O que é escala razão? São os números. O que é escala nominal? São os nomes. Então, ou vou ter número ou vou ter nome. Um exemplo de nome, né? Por exemplo, Sabrina e Cassandra. São dois nomes. Eu posso até colocar um número para Sabrina e um número para Cassandra. Por exemplo, o número de matrícula de vocês. Ou seja, eu estou atribuindo um número a uma propriedade, né? No caso de vocês são as pessoas. Agora, a escala razão é o número propriamente dito. Então, só tem duas escalas, razão e nominal. Tudo bem, professor, mas nós vimos que existe escala nominal, ordinal, intervalar e razão. Só que a intervalar e razão, elas entram na mesma características, que são números, mesmo que a ordinal e nominal sejam números, a nominal, principalmente, eu estou só atribuindo o número a uma identidade. Que identidade é essa? Olha, é a Cassandra e a Sabrina, são identidades, são pessoas. Isso que a gente tem que ficar bem claro. Então, nós temos ou vai ser número ou vai ser nome, ou letra, né? E o que é medir? Nós vimos na última aula que medir você tem um mundo real, que pode ser o nosso objeto de estudo, e eu vou tentar representar esse objeto real, ou esse mundo real, ou esse objeto de estudos, a partir de números. Então, como diz a velha frase que eu sempre falo para vocês do Galileu Galilei, né? Mensure o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Então, a ideia, quando nós falamos da pesquisa quantitativa, é tentar entender os fenômenos naturais a partir dos números. E nós vimos alguns exemplos, dentre eles, né? Que dentro desse exemplo, quando nós vamos analisar um fenômeno, um objeto, nós temos que entender o seguinte: nós temos o próprio objeto, por exemplo, o indivíduo, nós temos a propriedade de grandeza ou a propriedade a ser medida, ou seja, nós temos aí uma propriedade ou grandeza que eu vou medir, o exemplo que eu disse para vocês, a altura, mas eu tenho que ter um instrumento de medição, certo? Para medir a altura, a gente sabe que nós temos aí diferentes formas de medir a altura, né? E nós temos que entender também que nós temos duas escalas para poder medir isso, ou vai ser a escala razão ou nominal, e o resultado dessa análise. O exemplo é o indivíduo, a propriedade ou grandeza que eu quero medir do indivíduo é a altura. Para medir a altura, eu tenho, né, tenho formas de medir essa altura, né? E a escala vai ser razão, e o resultado vai ser a altura do indivíduo, por exemplo, 1,73 m. E medir ou mensurar significa o quê? Atribuir a certa propriedade de um objeto. Que propriedade que nós estamos medindo aqui, ou grandeza? É a altura. Então, medir é isso. Medir é você atribuir certa propriedade ao objeto. A propriedade pode ser a altura, no nosso caso, que vai ter o valor, que é uma escala razão. Por exemplo, um valor de 1,73 m. Porém, quando a gente fala de altura, nós temos que entender que essa altura também nós podemos denominar de variável, que é um conceito seminal na nossa linha de pesquisa quantitativa. Que variável que é essa? Ela pode ser discreta e contínua, qualitativa e quantitativa. O que é discreta? Olha, discreta, por exemplo, é o número de pessoas. Eu tenho 1, 2, 3, 10, 20, 30 pessoas. Ela é o número mais exato. A escala contínua, ela que dá continuidade. A altura é um exemplo de uma escala contínua. O 1,73 m significa o quê? Que a pessoa tem 1,73 metros. Então, ela dá uma certa continuidade, ou seja, ela tem números decimais. A qualitativa, nós já falamos que é a chamada escala nominal, que pode ser qualitativa. Um exemplo, nome de países, nome de pessoas, nome de objetos. Isso são escalas nominais.
gênero, masculino e feminino, ou sexo masculino e feminino, são exemplos de escalas nominais, também ditas qualitativas. Agora, a quantitativa entra mais nessa perspectiva da escala razão. Nós falamos que é discreta, 1, 2, 3, 10 indivíduos, ou escala contínua, que é peso, altura. O peso é, por exemplo, 94,5 quilos. É uma escala que a gente chama de variável contínua. Não é escala, desculpa, é variável contínua. E nós vimos também na última aula alguns tipos de tratamento estatístico. Descritivo, onde eu quero só descrever, que geralmente a gente chama isso de análise descritiva. O que você faz na análise descritiva? Você vai descrever aqueles conjunto de dados que você tem. Pode ser por meio de frequência, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, amplitude. Isso são tratamento estatístico que a gente faz. Eu quero só descrever aquele objeto. Eu quero mostrar que naquele conjunto de dados, certo? Eu quero fazer uma descrição simples. Não quero entrar muito em detalhes. Por exemplo, 50% são do sexo masculino, 50% do sexo feminino. Frequência, eu tenho pessoas de idade de 16 a 18, 19 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 49, 50 a 59 e acima de 60. Isso nada mais é que o quê? Ver o percentual dessas descrições que eu fiz agora. Ou variáveis, que agora nós podemos dizer especificamente de variáveis. E aí nós temos também o tratamento estatístico, nós vamos ver no próximo tópico, que a gente chama de inferencial. Os inferenciais, ou seja, deduzir pelo raciocínio, a partir do momento que eu faço uma análise, rodo o modelo, que consigo ter uma estimação, ou seja, coeficiente estimado, significa que eu posso fazer inferências. E essas inferências nada mais do que são descrever resultados. Então, um exemplo, 45% das pessoas, ou dos indivíduos entrevistados, qualquer um foram entrevistados, consideram pertinente o uso do marketing social. Certo? Agora, a inferência vai ser, por exemplo, eu fazer uma análise mais sofisticada. Um exemplo, se eu quisesse fazer uma regressão linear simples, ou regressão linear múltipla, eu quero só identificar quais são as variáveis explicativas daquele fenômeno. Um exemplo, se eu tenho um faturamento da empresa e quero verificar se a variável explicativa, ou seja, a variável independente, marketing digital, influencia no faturamento, eu posso fazer uma análise, uma regressão linear múltipla, de forma a verificar se a marketing social impacta no faturamento. Se a relação for significativa, ou o coeficiente estimado for significativo, eu vou simplesmente mostrar para o meu leitor que o marketing social ele tem uma influência no faturamento. E isso nós vamos ver no nosso próximo conteúdo. E depois nós chegamos ao item que eu vou falar para vocês hoje, que nós chamamos de construtos. Alguns chamam de construtos, mas nós podemos aqui dizer a palavra construto. O que é esse construto? Geralmente, o construto, vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Vou compartilhar aqui o slide, só um minutinho. Estão conseguindo ver a tela aí, gente? Espera aí só um minutinho. Sim, professor. Estão conseguindo? Sim, tá dando para ver. Então, quando nós falamos de construto, nós falamos o seguinte, essa frase em cima aqui, diretamente observáveis versus não diretamente observáveis. O que é isso? Eu consigo verificar quando a pessoa está feliz, mas eu não consigo mensurar essa felicidade. Porém, eu posso
ter indicadores ou variáveis que me ajudam a compreender essa palavra felicidade, ou essa variável chamada felicidade. A partir do instante que eu vou medir diferentes variáveis para a felicidade, nós chamamos essa felicidade de um construto. O que é um construto? É uma variável abstrata, concebida, construída ou definida no plano mental e estudadas pelas manifestações concretas que lhe atribuímos. Por exemplo, que manifestações concretas são essas? Um exemplo, eu posso medir felicidade, por exemplo, pela felicidade na vida profissional. Você vai perguntar para o indivíduo, ou fazer um assertivo. Você é realizado profissionalmente? Aí você tem a questão profissional, você tem a questão pessoal, você tem a questão religiosa, ou de crenças, né? Que também você pode atribuir a essa questão da felicidade. Então, são, por exemplo, no mínimo aqui eu já falei 3 diferentes manifestações ou variáveis que nos ajudam a compreender o que é a felicidade na perspectiva do indivíduo. É variável profissional, pessoal ou religiosa. Então, uma dessas pode vir a explicar ou se transformar a partir de uma análise estatística, principalmente análise preditiva, e mostrar se quais são as variáveis explicativas da felicidade. Então, nós já dissemos aqui três variáveis que podem medir felicidade: questão profissional, pessoal ou religiosa. Um exemplo. Então, essas são as chamadas manifestações concretas que atribuímos à felicidade. Então, a felicidade ela é um construto. Eu não posso medir assim a olho, dizer que a felicidade dele é 10, 20, 30. Não. Eu vou verificar quais são as manifestações de felicidade ou que contribuem para que o indivíduo seja um indivíduo com característica de felicidade, ou os indivíduos com característica de felicidade, e a partir do instante que eu vou medir, mensurar essas manifestações, eu estou começando a entender um pouco o que é essa tal de felicidade. Então, a felicidade ela é abstrata, sabe? Ela é definida no plano mental dos indivíduos, mas eu sei que eu tenho diferentes variáveis que podem medir felicidade, seja no aspecto profissional, pessoal, religioso, de trabalho, certo? De mercado, não importa. Eu sei que tem variáveis que podem me ajudar a explicar a felicidade do indivíduo. E aí vocês estão vendo aqui que essa é uma definição de Souza, né, e Plenhosa, 2005. Bom, esse construto é uma variável de natureza eminentemente conceitual, portanto, ela é abstrata, concebida, construída ou definida no plano mental e estudadas pelas suas manifestações concretas, podendo ser somente indiretamente conhecida. Eu não posso dizer que eu conheço a felicidade, eu posso dizer que eu estou tentando medir variáveis que contribuem na explicação da felicidade. Tá? Boa tarde, Gabriel. E aí é interessante a gente começar a entender, deixa eu voltar aqui, a gente começar a entender que muitas vezes eu não consigo, de certa forma, explicar a tal da felicidade. Eu consigo explicar, muitas vezes, elementos que contribuem no entendimento da felicidade. Acho que é isso que a gente tem que começar a entender. Deixa eu ver aqui que está faltando alguma coisa aqui já. Bom,
Continuando aqui na questão do construtos, né? E também, depois que nós entendemos o que é esse construto, que ele é abstrato, que ele é um conceito mental, nós temos aí as variáveis para poder entender ou explicar esse conceito chamado construto. Porém, nós também temos a oportunidade de utilizar de algumas ferramentas, né, que para poder medir esse construto. E uma delas é por meio de escalas. Então, se eu tenho uma ideia de que a felicidade ela tem como elemento de explicação a questão profissional, a questão pessoal, a questão religiosa e a questão de trabalho, por exemplo, eu vou ter que medir essas 4 variáveis: profissional, pessoal, religiosa e trabalho. Como é que eu posso medir isso? De diferentes formas. Uma delas é utilizando a construção de uma escala que a gente chama de escala tipo Likert. Por que, professor, a escala tipo Likert e não escala Likert? Porque Likert foi o precursor e que criou a escala. Então, a escala é dele, não é minha. Eu posso usar uma escala tipo a dele. E eu utilizando uma escala tipo a de Likert, eu estou também tentando entender variáveis como variável profissional, pessoal, religiosa e trabalho, para poder explicar o construto chamado felicidade. Primeiro, eu preciso conhecer bem, né? Eu preciso conhecer bem o que é essa tal de felicidade, quais são as variáveis que poderiam explicar essa tal de felicidade. Mas para isso eu preciso, no mínimo, conhecer e ler um pouco na literatura o que as pessoas, o que os autores, quando vão pesquisar a felicidade, tentam mensurar essa palavra felicidade, esse abstrato. Eu preciso fazer uma boa revisão de literatura. Numa pesquisa de mercado, eu poderia entender que talvez o entendimento do pesquisador já ajudaria na construção desse questionário, certo? Porém, essa revisão é importante por quê? Porque eu vou observar os conceitos que envolvem esse tal de conceito felicidade que nós estamos falando aqui. O que eles são? Quais são as suas relações com outros conceitos? Observação de nuances dos conceitos. O que é essa observação de nuances de conceito? É entender o seguinte: olha, esse conceito de felicidade, na perspectiva de diversos autores, conforme a minha revisão de literatura, ela envolve aspecto profissional, pessoal, religioso, de trabalho. Aí eu vou começar a entender, poxa, vou ter que agora entender e construir esse questionário a partir do que os autores estão, de certa forma, medindo essa tal felicidade. Que conceito que é? O que felicidade envolve? Que conceitos que envolvem essa palavra, esse construto felicidade? Então, assim, de uma certa forma, esse conceito eu preciso entender. Eu só consigo entender a partir de uma leitura. Eu posso até pegar um questionário de uma empresa que possa ter sido aplicado para outras empresas ou para outro tipo de, digamos assim, de perfil de objeto de estudo e tentar fazer essa réplica, né, a partir do que eu tenho como entendimento que seja correto para a minha pesquisa. E aí, essa escala tipo Likert é a primeira fase e, ao mesmo tempo, para poder entender essa escala, eu preciso de uma boa revisão de literatura, certo? Uma outra alternativa, nós falamos que você pode fazer uma revisão, uma realização de pesquisa com especialistas. Um exemplo, se eu quero trabalhar com felicidade, eu preciso entender quem trabalhou com esse termo e qual é a visão desse especialista sobre isso, que a gente chama muitas vezes de validação. Para poder validar um questionário, eu preciso ter uma opinião de especialistas. Então, em muitos momentos, essa opinião dos especialistas era fundamental, principalmente para poder nos dar um norte se o meu questionário, de fato, ele está atendendo às premissas desse conceito. Aí, temos como sugestão a realização de grupos focais, ou focus groups,
né, que geralmente é 8 a 12 pessoas, e aí você vai estar intermediando essa conversa. Eu posso fazer entrevista em profundidade, por exemplo, com um questionário sempre estruturado, para compreender ou entender o que as pessoas entendem como esse conceito do que é felicidade. Principalmente os especialistas, né? Quem algum dia já trabalhou com esse conceito, entende um pouco desse conceito, seria um bom elemento para poder me ajudar a definir. E aí, a partir da literatura, daquilo que eu vi, daquilo que eu li, daquilo que eu entendo, e também da etapa qualitativa, nós podemos pensar de fato nessa escala inicial. E os seus valores, você vai ser uma escala mais assertiva ou de variáveis, embaralhados aleatoriamente. Muitas vezes as pessoas preferem as frases assertivas. Um exemplo, eu sou muito feliz no meu trabalho. Então, dá uma escala de 1 a 5, seu grau de concordância sobre essa frase. É uma frase assertiva, certo? Aí eu tenho a questão também que eu possa fazer um embaralhamento ou uma distribuição aleatória, né, das respostas, das opções de respostas, perdão. Eu faço frases e vou distribuí-las de forma aleatória para ver se de fato aquelas pessoas que eu estou entrevistando estão entendendo o que eu quero em relação àquele questionário, certo? Eu posso usar o sistema random, que vocês estão vendo aí, que nada mais é que aleatoriedade, né? E aí, segundo os autores, essa distribuição aleatória ela é importante para que a resposta a um item tenha baixa probabilidade de causar um efeito ralo, né, que na seguinte, ou seja, ele possa proporcionar, se eles não entendem o que eu estou dizendo, pode ser que há um gap aí, né, há uma lacuna. Então, a primeira, nós falamos de revisão de literatura, a segunda, nós falamos aqui também, que é a etapa qualitativa, e agora nós vamos para uma etapa que é de fundamental importância, que é a validação teórica ou semântica, né, de especialistas para a correção de futuras distorções em relação ao seu instrumento de coleta de dados, que pode ser um questionário, um roteiro de entrevista, mas geralmente, para pesquisa quantitativa, nós falamos muito em questionário estruturado ou semi-estruturado, onde você tem as opções de respostas e você tenta o máximo possível mensurar isso, né, a partir de respostas e, ao mesmo tempo, né, que você está aplicando o questionário e ao questionário estruturado, que é da pesquisa quantitativa, você tenta o máximo possível quantificar as respostas, certo? E aí, esses especialistas contribuem muito nas correções dessas possíveis distorções no seu questionário, certo? Aí nós temos aqui algumas perguntas. O que eles, ou seja, os especialistas, de fato entendem dos itens que eu estou pesquisando? Quais itens não são adequados? Que itens estão faltando? O que está faltando para eu poder mensurar essa tal felicidade? Quanto tempo se estima para a resposta? A escala é cansativa para responder? Que dificuldades os especialistas observaram? Lembre-se bem, primeiro nós falamos especificamente, né, da revisão de literatura, depois da pesquisa qualitativa, e antes da pesquisa qualitativa nós falamos um pouquinho, né, dessa validação teórica. Lógico, mesmo tendo a validação teórica, eu preciso realizar um pré-teste, ver com que esse público-alvo possa entender aquilo que eu estou pesquisando. E esse pré-teste é com possíveis respondentes. Então, vou ler aqui para vocês. Deve-se ter cuidados de selecionar de 4 a 5 respondentes para cada item da escala. Então, você pega 4 a 5 respondentes e aplica o seu questionário estruturado. Pode ser por escala, certo? Por quê? Na escala é muito mais interessante para eu
fazer futuras análises multivariadas. Por exemplo, escala de 50 itens dá de 200 a 250 respondentes. Análise através do método de análise fatorial exploratória. O que é fatorial exploratória? Às vezes eu tenho um grande número de itens e essa análise fatorial exploratória, nós falamos que ela é uma análise de redução. O que é redução? Ela geralmente reduz, dimensiona 50 itens em 10, por exemplo. Eu pego 50 itens de escala, eu consigo transformar em 10. Ela é uma análise que a gente chama de redimensionamento. Ela, na verdade, ela vai resumir 50 variáveis em 10. E depois, a aplicação da amostra definitiva e validação. Então, o primeiro item é a revisão de literatura, o segundo item é uma pesquisa qualitativa, certo? O terceiro item era essa validação teórica, no quarto item é o pré-teste e no quinto item é a aplicação da amostra, ou na amostra, não da amostra, aplicação na amostra daquele questionário que eu elaborei, certo? E temos aqui algumas sugestões, né? Muitas vezes, se o pré-teste apresenta dados bons, isto é, poucos outliers, ou seja, pouca discrepância e poucas distorções, então distorção também é um elemento, ou seja, oscilação, não aderência de variáveis aos fatores, usa-se o banco de dados pré-teste para análise definitiva, expandindo a amostra. Em muitos momentos, nas minhas orientações, eu sempre falo para os alunos, o pré-teste, como você depois, se houver necessidade de fazer uma revisão do questionário, mudança de questões, é interessante que você descarte esses questionários que você realizou no pré-teste. Existem algumas técnicas de validação que nós podemos utilizar aqui. Que vocês estão vendo aqui, método de análise fatorial confirmatória, para confirmar de fato as variáveis, elas têm relação com o meu objeto, o fenômeno que eu estou estudando. Aí você tem o software Amos e o LISHEL, tá? Alguns chamam de Amos, mas nós chamamos aqui de Amos, né, que é do inglês. Aí agora nós vamos falar um pouquinho que dentro desse item 5, então nós estamos falando aqui de algumas etapas importantes, né? A primeira delas é essa a famosa revisão de literatura. Após a revisão de literatura, nós temos aqui a realização da pesquisa qualitativa, depois a validação teórica, o pré-teste e a aplicação. E depois da aplicação, nós precisamos entender o seguinte: a partir dos resultados que eu consigo coletar a partir da minha pesquisa ou levantamento de campo, eu tenho que também verificar essa confiabilidade interna dos dados. O que é confiabilidade interna dos dados? Eu pesquisei e montei um banco de dados com aquelas minhas respostas. Agora eu preciso verificar se esses dados são confiáveis. Aí a gente chama de confiabilidade interna dos dados, e essa confiabilidade costuma ser por teste chamada alfa de Cronbach. Esse alfa de Cronbach, eu vou mostrar aqui para vocês o que é. Esse alfa de Cronbach, ele mede a aderência das variáveis aos casos outliers. O que ele quer dizer é o seguinte: eu quero ver se esses dados são confiáveis, se tem aderência. Então, quando eu faço essa análise do alfa de Cronbach, por exemplo, vou fazer aqui para vocês, no SPSS, eu vou considerar que
valores acima de 0,6 são considerados valores adequados para os resultados da minha pesquisa. Qual que é a crítica? Quando usa-se escala com opções maiores que 5 níveis, o teste alfa pode ficar influenciado e revelar valores inadequados. E quando você faz o cálculo, a estimativa, a análise, roda os dados do alfa de Combrink, vocês vão perceber que tem alguns valores. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Estão conseguindo ver aí o banco de dados? Sim, nós estamos conseguindo ver. Tá vendo aí o SPSS? Tá. Sim. Aí você vai aqui, ó. No SPSS eu vou mostrar para vocês, depois nós vamos analisar o resultado desses dados, ó. Eu abri o SPSS, tá? E que alguns alunos ficaram de ir lá na universidade e poder baixar o software, mas depois a gente pode olhar isso. Você vai no item analisar, em algum software vai ter analyze, tá? Vai lá em escala, análise de confiabilidade. O que acontece com essa análise de confiabilidade? Geralmente, como eu trabalho com escalas, por exemplo, escala tipo Likert, é as escalas que eu vou analisar a confiabilidade delas. Eu tenho aqui, ó, o item, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês o rótulo. É a escala aqui, ó. Numa escala que eu discordo muito, discordo um pouco, não concordo nem discordo, concordo um pouco, concordo muito e não respondido, eu tenho uma escala aqui, que é essa escala que eu vou medir para ver a confiabilidade interna dela. Na primeira escala diz o seguinte, a assertiva, ou seja, a frase assertiva. A minha vida parece, em quase tudo, com o que eu desejaria que ela fosse. Era uma variável não métrica que eu já falei para vocês. A minha vida, as minhas condições de vida são muito boas, estou satisfeito com a minha vida, até agora tenho conseguido as coisas importantes da vida que eu desejaria, e se pudesse recomeçar a minha vida, não mudaria em nada. Então, eu quero analisar a confiabilidade dessa resposta. Eu vou lá em analisar, escala, análise de confiabilidade. Então, eu vou pegar as escalas. Aqui já estamos dizendo que é o alfa de Cronbach, tá? Está escrito alfa aqui. A estatística aqui, se eu quiser colocar média, variância, covariância, mas não é esse caso, que elas são escalas ordinais, que está mais classificado como escalas razão, né? Que as nominais são nominais por essência, e dou um ok. Ele demora um pouco a rodar, porque é uma análise, né? E aí, tô, no output, que é chamado saída, vocês vão ver a palavra também, output, quando você analisa o SPSS, ele vai te dar um resumo do processo. Então, eu tive 14 respostas, então 14 respostas válidas, e aqui o alfa de Combrink. Aqui o alfa de Combrink deu 0,860, ou seja, um alfa com 5 itens. Que 5 itens são esses, professor? São esses aqui, ó. Que 5 itens são esses? 1, 2, 3, 4, 5. Por que o 99 não entrou? Porque o 99 é quando você não responde, então ele não entra nessa escala. A escala é de 1 a 5, de discordo muito, discordo um pouco, não concordo nem discordo, concordo um pouco e concordo muito. Aí ele está me dizendo aqui no output que são 5 escalas, perfeito. Ou seja, ele chama de número de itens. E o alfa de Combrink deu 0,860. Quando ele dá 0,860, eu vou olhar lá qual que é a minha interpretação. Quando o alfa de Combrink é acima de 0,91 ou mais, a gente fala que a consistência interna dele é excelente. Quando é de 0,90 até 0,81, é bom. Quanto que deu aqui para nós? 0,86. Se é 0,86, então ele está na escala do alfa de Combrink considerado bom. Então, eu consigo confirmar a confiabilidade interna desses dados e dizer que a confiabilidade interna deles é bom. Mas, professor, mas o que isso vai representar para mim na minha pesquisa? Vai representar que seus dados são confiáveis. Estatisticamente são confiáveis.
esqueça a palavra. Não é que eles são confiáveis, eles são estatisticamente confiáveis. Por quê? Por meio de uma técnica estatística, eu consegui verificar a confiabilidade interna desses dados. Então, esses dados são estatisticamente confiáveis. E aí, entre 0,81 e 0,71, vocês viram aqui que é aceitável. De 61 até 71 é questionável. Então, menos de 71 já não é um valor de alfa de Cronbach ideal. De 0,51 até 0,61 é pobre. E menor que 0,51 ele é inaceitável. Certo? E aqui só mostrar para vocês a interpretação do alfa de Cronbach e depois eu dar um intervalinho. O coeficiente alfa de Cronbach, criado por esse autor chamado Cronbach mesmo, foi descrito em 1981 por Lee D. Cronbach. É um índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo consistência interna de uma escala, por exemplo, do tipo Likert, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados. Ou seja, eu mostro que a confiabilidade interna desses dados ela é boa, confiável ou excelente. E aí, o Alfred Cronbach nos dá essa ideia. Então, o conteúdo 5 do nosso curso, terminamos agora. E aí, na segunda etapa, né, após o intervalo, nós podemos dar início ao conteúdo 6, que eu vou mostrar aqui para vocês de forma rápida, que o conteúdo 6 vai ser especificamente o que nós chamamos de aplicando estatística básica inferencial. Por que estatística básica inferencial? É porque nós vamos ver aquilo que dá base para você realizar um estudo nessa chamada pesquisa quantitativa, que é a utilização de estatística para análise de dados. Tranquilo? Dúvidas? Comentários?